Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Conexão Alvorada, mais um podcast que sempre busca fazer essa conexão com você mesmo, essa conexão com o outro, aquele que nos rodeia, e a conexão com Deus. E hoje o nosso tema é especialíssimo, um tema de bastante complexidade, mas necessário para que a gente possa fazer bem essas relações conosco mesmo, com o outro e com Deus. Hoje o nosso tema é neurociência e propósito, como fortalecer o cérebro e transformar hábitos. Quem sabe hoje a gente vai descobrir por que às vezes as pessoas vêm para o padre e falam assim: padre, eu começo a rezar, depois eu já paro, enfim, tantas coisas que a gente tem dificuldade nos nossos hábitos. Hoje o meu convidado especial aqui é o Dr. Luiz Gibi. Dr. Luiz é mestre e doutor pela UEL, especialista em neurociência clínica, terapia cognitiva comportamental de alta performance, gestão e liderança de equipes. Ele lidera aí grupos de pesquisa, de estudos em neurociência, ministra palestras, treinamentos em todo o país e tem como foco essa transformação de vida por meio do conhecimento dessa prática. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Luiz, ao nosso podcast Conexão Alvorada. Perfeito, padre. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bom poder falar de algo que eu gosto tanto. E se a gente conseguir levar uma informação que as pessoas consigam utilizar de modo prático na vida delas através desse podcast, eu vou ficar muito honrado e muito, muito grato, muito feliz de conseguir levar essa mensagem para as pessoas. Que bom, seja muito bem-vindo. Então, você que nos acompanha, nós precisamos aí começar esse tema complexo. Vamos tentar fazer com que o Dr. Luiz nos ensine de uma forma mais simples, né? Primeiro vamos começar falando o que é a neurociência e como ela pode ajudar as pessoas. Fantástico. Bom, a neurociência, padre, ele é um campo muito amplo, né, de estudo. Então a gente tem neurociência no marketing, a gente tem a neurociência dentro das áreas médicas, mas a neurociência que eu atuo é a neurociência clínica, tá? Qual que é a aplicação dela? A gente procura, através do entendimento de como funciona o nosso cérebro, ajustar esse funcionamento para melhora de sintomas, desde ansiedade, estresse, depressão, até mesmo o famoso TDAH, tal da procrastinação, que o pessoal tem falado bastante, né, onde a procrastinação, na verdade, ela é um sintoma de um problema prévio, enfim, até Parkinson, Alzheimer, ela tem muitas aplicações, tá? Os meus principais clientes hoje, eles me buscam por desenvolvimento pessoal e pelo manejo desses sintomas, os principais, ansiedade, estresse e depressão, tá? Então hoje, padre, a gente conhece, a gente sabe, eu costumo dizer que a gente sabe o endereço de alguns problemas relacionados à saúde. Por exemplo, a ansiedade, existe uma formatação cerebral específica no cérebro que gera esse sintoma. Então, com a neurociência clínica, a gente consegue mudar esse funcionamento cerebral, tá, para facilitar o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões, né? E através dessas novas conexões, a gente trazer a melhora dos sintomas. Então, dentro lá da minha sala, eu utilizo alguns dispositivos. Tenho a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, esse nome grande que a gente traz ali só para o ETCC, a gente abrevia. O ETCC é um dispositivo que ele vai diretamente mudar a conectividade neural, facilitando essa neuroplasticidade. E aí vai interferir, né, na liberação de neurotransmissores, alguns famosos como a serotonina e a dopamina, e vai, ao longo do processo, fortalecendo essas conexões e facilitando com que esse cliente aí tenha a melhora desses sintomas. E esse procedimento, o senhor atua
Com que tipo de equipamento? Entra medicação também? Como que funciona? Tá. O dispositivo, ele é um dispositivo que ele vai soltar, emitir uma eletroestimulação mesmo, tá? Então, é um estímulo elétrico, tecnicamente falando, é um choque, tá? Só que a amperagem é muito baixa, então a pessoa nem sente como um choque. Então, vamos lá. O protocolo comum para ansiedade, a gente vai estimular, né, dar mais estímulo para essa região cerebral, que é o córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo, e a gente quer diminuir um pouco o número de disparos dessa região, porque quando a gente olha para o cérebro ansioso na ressonância funcional, essa região está com muito pouca atividade e essa daqui está muito acelerada. Então a gente promove esse reequilíbrio. Então são eletrodos de silicone que a gente protege ali como esponja e faz a aplicação, né? Então não é invasivo, tá? É superficial. Mas essa corrente elétrica, ela tem a capacidade de chegar em uma profundidade que chega ali no cérebro, no córtex cerebral, estimulando e alterando essa função cerebral. Então, quando a gente passa ali por um processo terapêutico, qualquer tipo de terapia, que se propõe a melhorar a ansiedade, que não usa esse dispositivo, essa terapia também está promovendo essa alteração. A vantagem da eletroestimulação, no caso, é que ela acelera o processo. Porque independente da pessoa se esforçar em um protocolo de meditação profunda, por exemplo, que ajuda muito para a ansiedade, ele não precisa de esforço, né? O eletrodo está fazendo esse trabalho para ele. E o cérebro humano, ele não vai saber que é um eletrodo que está fazendo aquilo. Ele entende que o cérebro está em uma formatação. O que ele entende daquela formatação é que você está em uma concentração profunda, por exemplo. Você está altamente focado. E isso propõe, aí ajuda a melhorar essa formatação cerebral. Quando eu perguntei para o senhor se o senhor é mestre, doutor, em neurociência clínica, é isso, né? O meu doutorado, o trabalho desenvolvido no doutorado, ele é totalmente voltado dentro da neurociência, tá? Foi desenvolvido, então, um protocolo de treinamento cognitivo. Até gostei do tema aqui do podcast, né? Fortalecer o cérebro, que é justamente isso mesmo. Então, eu nem levo muito o nome terapia, apesar de se encaixar, não tem problemas com isso, mas, de fato, o que a gente faz lá é fortalecer o cérebro, né? O cérebro ele é tão treinável quanto qualquer músculo do corpo. Aliás, a perspectiva que eu tive dentro do doutorado o que me deu o doutorado foi que eu peguei os princípios do treinamento desportivo, né, porque eu venho da educação física, eu sou formado em educação física, e eu apliquei isso ao treinamento cognitivo. E mostrei, né, no projeto, eu mostrei como eu faria isso, e a partir de então fomos ali para os procedimentos, aplicamos, e com os resultados eu entendi que de fato é bem isso mesmo. O cérebro ele é bem manejável, e a gente, respeitando esses princípios de treinamento, ele responde muito bem. O cérebro ele é altamente treinável justamente pela neuroplasticidade que eu falei antes. Pela sua experiência aí hoje de atendimento, quais os maiores bloqueios mentais que as pessoas têm? Padre, vamos lá. O que acontece muito? As pessoas, inicialmente, elas têm um déficit de autoconhecimento. Tá? Então, muitas vezes, a ansiedade que a pessoa está incorrendo, até mesmo os sintomas depressivos que estão acometendo aquele indivíduo ali, vem por uma falta do autoconhecimento. Tá? Então, dentro do protocolo, por isso que eu falo que muitas pessoas querem ir lá melhorar a ansiedade, muitas vezes, mas ela vê que ela entra num processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Isso é fundamental. Né? Então, a maior queixa é a ansiedade, tá? E estresse. Essa é a maior queixa. Mas o que tem por trás disso, muitas vezes, é um problema que a pessoa desconhece, que é essa questão do autoconhecimento. Né? Porque o cérebro ele tem um funcionamento muito peculiar. Ele funciona, basicamente, tá? Para ficar mais didático, ele funciona de duas formas. Tem a parte consciente e a parte inconsciente. O consciente, ele está muito contaminado pelas questões de validação social, aquilo que a gente entende que é o mais adequado, né? Enquanto que o inconsciente ele não liga muito para isso. Tá? O inconsciente, na base da base, ele está preocupado em sobreviver. Então isso explica porque muitas vezes a gente procrastina muitas coisas. Né? Eu sempre uso o tema do exercício, que pega a maior parte das pessoas. Todo mundo sabe hoje, padre, que fazer exercício físico é importante, é fundamental. Né?
E o que responde, né? Por que a maioria das pessoas, mesmo sabendo, não pratica? Então tem todo um processamento. Conscientemente eu sei que isso é importante, tá? Mas o inconsciente, para ele, é contraintuitivo. Agora que eu estou no topo da cadeia alimentar, por que eu vou lá empilhar peso, fazer força, cansar, suar, sentir dor muscular? Né? Então é esse alinhamento neural que a neurociência também propõe. Então a gente entender o que aquele indivíduo realmente quer. Né? Vou te dar um exemplo. Teve um cliente meu que ele relatou que ele queria melhorar a relação emocional que ele tinha com o dinheiro. Queria ganhar mais dinheiro. Mas ele também já tinha relatado previamente que ele tinha um problema com pornografia, com garotos de programa, não é casado, pelo menos isso. Mas ele tinha esse problema e isso gerava nele uma vergonha moral, uma ressaca moral muito forte. Ele ficava muito mal depois, mas mesmo assim ele não conseguia. Então assim, ele tinha consciência que aquilo fazia mal, mas ele não conseguia não incorrer nesses comportamentos. E aí quando ele falou da relação do dinheiro, eu perguntei, você está pronto para tudo que o dinheiro pode te trazer? E ele não tinha acessado isso. Ele falou, como assim? Eu falei, você vai ter mais ou menos tentação de acessar garotas de programa e pornografia se você tiver mais dinheiro. Aí ele entendeu. Então, o que pode acontecer no cérebro humano nessas condições? O inconsciente sabe de toda a dor que ele tem depois de incorrer nesse comportamento. E aí ele faz as contas próprias, que muitas vezes a gente não acessa. Então, conscientemente, ele queria ganhar mais dinheiro por motivos nobres. Querer melhorar a casa, para receber melhor as pessoas, para ajudar a mãe dele. Então, normalmente, quando a gente fala que a gente quer alguma coisa, a gente vai muito pelo socialmente aceito, tá? A hora que ele confrontou com isso, o que pode estar acontecendo e explica o motivo dele não conseguir ganhar mais dinheiro. O inconsciente fazendo as contas próprias, o inconsciente fala, pera lá, ele vai ganhar mais dinheiro, só que ele vai ter mais tentação de incorrer nesses comportamentos que fazem tão mal. Logo, eu vou enviesar, eu vou alterar a percepção que essa pessoa tem. E ele não vai ver oportunidades passando na cara dele. E isso acontece, o exemplo que eu dou, isso a gente chama de ilusão de frequência, isso já é um termo conhecido. E quando a gente pensa em comprar um carro, padre, a pessoa, a hora que ela decide o modelo, a marca, ela começa a ver um monte na rua. Então não surgiu misticamente, aquilo já estava ali. Mas o cérebro, quando ele é orientado, quando você refina as redes neurais dele para aquilo que você quer, você começa a perceber aquilo. Então, dessa mesma maneira, o cérebro, mesmo sem você saber, ele enviesa a sua percepção, achando que está te protegendo. E nesse caso, de fato, está protegendo, né? É mais ou menos, doutor Luiz, o que você me explicava um pouco antes da gente começar essa gravação, né? Que você pode ensinar o cérebro a ir por um caminho bom. Perfeito. Ou por um caminho mau. Você pode ensinar o cérebro muitas coisas. A grande questão é que o cérebro ele é altamente treinável, só que ele não julga o valor daquilo. A moeda de troca do cérebro é dopamina. Muitas pessoas confundem ainda a dopamina como o neurotransmissor do prazer. A dopamina ela está lá presente quando existe o prazer, mas é só para ajudar o hipocampo, sendo bem didático, tá? A registrar aquilo na memória como algo vantajoso. Só que, como eu falei para o cérebro, esse mundo externo aqui, ele não enxerga da maneira que a gente está enxergando. Então, se eu tenho um comportamento que ele me dá muita dopamina, o cérebro vai querer que eu repita. Isso pode ser o uso de cocaína, açúcar em excesso, gordura ou a própria pornografia, como eu citei aqui, até comportamentos mais nobres, como uma leitura, um estudo. Tá? Qual que é o grande problema, padre? Esses comportamentos, eles são hiperdopaminérgicos, então o processo de vício é mais facilitado. Tá? Então, quando a gente não delibera, quando a gente não orienta o nosso foco, é mais fácil com que o cérebro incorra em comportamentos que não são bons. E aí a gente fica muito bom naqueles comportamentos. Aí o vício está instaurado. Então, resumindo, o cérebro não julga valor. Se tem dopamina, ele pede para você repetir. Se não tem dopamina, ele vai te dar várias ideias para você sair daquele comportamento e ir para um outro comportamento que você gaste menos energia e tenha mais dopamina atuando ali. Né? Então, a neurociência, quando aplicada de modo correto, a gente procura manipular essa situação dopaminérgica, né? E transferir essa percepção de recompensa para uma leitura, para um estudo. Isso é completamente possível de ser feito. Tá?
E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Tem uma expressão sua que diz: há um cérebro por trás de cada escolha. O que quer dizer isso na prática? Vamos lá. O tempo todo esse cérebro está fazendo cálculos, como eu falei, né? Eu costumo dizer que a gente tem um estranho no porão aqui, né? Que esse funcionamento inconsciente, que na verdade é a maior parte do nosso processamento, ele é inconsciente. Muitas vezes a nossa consciência, ela vai servir para eu justificar para mim mesmo por que eu tomei aquela decisão, tá? Então, cada escolha que você vai tomar, o cérebro ele puxa todo um caminho neural de associações, de relações anteriores com aquela decisão que você está tomando, para que ele te dê uma percepção se aquela decisão é vantajosa ou não, né? Então, quando a gente fala de impulsos emocionais, por exemplo, o impulso emocional não é só uma explosão que eu tenho e aí eu grito, né? Não é uma coisa tão pontual. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. A pessoa não está podendo gastar mais nada, o cartão já está estourado, já deu o limite. E ele fala que ele só vai dar uma volta no shopping, que não vai gastar nada, no máximo ele vai tomar um sorvete. Mas daí ele está andando, ele vê uma vitrine, um destaque lá, a promoção de um item que ele tem muito desejo. Naquele momento já começou o impulso emocional. E ele pensa assim, não, eu vou entrar lá, mas só para ver se é essa mesma condição. Eu nem acredito que seja tão boa assim. Isso já é o impulso, né? O cérebro dele já está atuando de uma maneira que está conduzindo o comportamento dele. Nesse momento ele está muito mais agindo pelo emocional, apesar de não parecer, do que pelo racional. Aí ele entra na loja, o vendedor muito habilidoso, ainda dá uma outra condição. Se você fizer o cartão da loja, você vai parcelar ainda em 24 vezes. E aí chega um momento que vem uma percepção de que se ele não aproveitar, aí sim ele está sendo bobo, aí ele está perdendo. E ele acaba fazendo aquela compra, entrega um pedaço de plástico, pega os dois de volta, né? Pega o pedaço de plástico, pega a sacola, pro cérebro é só vantagem isso. Ele dá 10 passos depois e ele vê que ele fez uma besteira, se arrepende. Ele lembra que ele tinha conversado com um amigo dele que falou que ia trazer para ele aquele mesmo item pela metade do preço. Chega a esquecer, porque o cérebro ele vai trabalhando e vai enviesando a nossa percepção de acordo com a relação emocional. Então, para cada decisão, o cérebro ele vai puxar todo o acervo que você tem, toda a relação emocional que você tem com aquela decisão, para interferir mais ou menos nessa tomada, nesse comportamento final. E ao mesmo tempo é triste, né, Dr. Luiz, de perceber que muitas pessoas chegam para serem atendidas e com esses problemas financeiros, muitos gastando mais do que ganham, muitos gastando mais do que podem. E não é uma questão assim, se a pessoa ganhar 5 vezes mais, vai resolver o problema dela. O que eu percebo é justamente isso. É como um vício, no caso. Perfeito, é isso. Essa relação de dopamina e as lojas facilitam isso, né? Agora tem compre apenas com um clique. Então ele diminui muito a barreira para o cérebro perceber muitas vantagens. E tem uma relação neural muito importante. Eu falei do cartão de crédito, mas é isso mesmo. A pessoa não vê o dinheiro que está no bolso dela diminuindo, né? Ela só dá um cartão, pega de volta. Então essa relação também está alterada. Por isso que a gente precisa de uma deliberação, né? De intencionalidade nesses comportamentos. E de fato se torna um vício. A compra, e aí você falou, né? Não adianta ganhar 5 vezes mais. E isso é uma verdade. Eu achei uma planilha de controle financeiro minha de alguns anos atrás, onde eu ganhava R$ 1.700. Eu achei engraçado de ver, pô, que jeito que vivia, né? Mas estava numa época de muito estudo, pouco trabalho, aquela coisa toda.
E aí eu percebi que a minha relação emocional com o dinheiro, hoje ganhando bem diferente do que eu ganhava naquele período, não mudou tanto. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. Então, de fato, não adianta você ganhar mais. É muito mais a maneira como você se organiza em relação a isso do que a quantia. E senão a pessoa fica pensando só nisso, né? Preciso ganhar mais, mas também vai mais da mesma maneira. Essa relação ela não altera. Hoje o nosso bate-papo aqui é com o Dr. Luiz Dib. Dr. Luiz, ele é mestre e doutor em neurociência clínica, terapia cognitiva comportamental de alta performance. E hoje ele está nos ajudando a entender um pouco sobre a neurociência e como ter esse propósito de fortalecer o cérebro e transformar os nossos hábitos. Nós temos muitos hábitos que precisam ser transformados e isso interfere muito na nossa relação conosco mesmo, para se manter saudável, a nossa relação com o outro, né, e a nossa relação com Deus. Então eu gostaria, Dr. Luiz, agora da gente ver como encontrar um propósito de vida claro. E isso, o que tem a ver isso com o funcionamento do cérebro? Fantástico. Entra num pouco que eu falei da questão do autoconhecimento, né? A gente primeiro, eu nem falo tanto do autoconhecimento, né? Mas a autoaceitação, ela é muito importante. Né? Então a gente conhecer não para querer mudar de modo drástico quem nós somos, mas primeiro um processo de autoaceitação, mesmo aqueles aspectos mais negativos. Por quê? Isso naturalmente, padre, ajuda a gente a assumir um posicionamento. Quando eu não sei muito quem eu sou, mesmo as partes negativas ali da minha personalidade, eu acabo adotando o que os outros têm para mim, né? Eu acabo adotando os anseios de pai, de mãe, de amigos, da sociedade como um todo. E eu fico um pouco perdido, tá? E isso, a comunicação com o cérebro, ela fica muito dissonante. Esse é um termo que a gente usa na neurociência, que é a dissonância cognitiva. O inconsciente já sabendo quem você é, sabendo dos seus defeitos, das suas virtudes, e esse consciente muito manipulado pelo meio social em que ele vive, né? Então, um processo de autoconhecimento que a gente consegue conduzir através de análise de perfil de personalidade, né? Eu utilizo uma ferramenta que é a única hoje validada cientificamente para essa finalidade, que é o Big Five. Eu tenho um acesso lá dos aspectos obscuros da personalidade para pessoas se encarar. Eu costumo dizer que é o quartinho da bagunça. Eu falo assim, agora a gente vai abrir esse quartinho aí, vai colocar uma lanterna lá dentro e dessa vez a gente vai começar a arrumar. Porque os aspectos obscuros, mais negativos da nossa personalidade, a gente não quer acessar. Eu sempre brinco que a gente não posta no Instagram essas coisas, né? A gente só posta o socialmente aceito, né? Uma vitória, que nem hoje, provavelmente eu vou postar que eu estive aqui e tudo mais, né? Mas quando a gente briga com a esposa, a gente não coloca isso. Em relação à personalidade é mais ou menos isso, né? A gente costuma falar das nossas virtudes, a gente fala de modo muito breve sobre algum defeito, mas também sempre de modo polido, né? Mas você com você mesmo é muito importante que você faça essa reflexão e que você acesse sim aspectos que são negativos. Esse acesso, ele gera muito desconforto, confesso, tá? Mas por que ele é importante? Porque quando o teu inconsciente, ele entende que você está olhando para esses aspectos, é como se ele entendesse que você parou de negligenciar. Tá? Porque o que mais dói para o cérebro humano, padre, e a gente tem evidências de estudos que sugerem essa percepção que eu vou te passar aqui, o que mais dói é a negligência. O ser humano ele prefere, claro, ser amado, ser bem cuidado, estar num lar que contemple, né, suas necessidades emocionais principalmente. Mas ele vai preferir violência do que a negligência. Porque a violência, de certa forma, comunica para o cérebro dele de que as pessoas percebem ele. Enquanto a negligência ela é muito cruel com o cérebro, tá? Então quando a gente olha para esses aspectos negativos também, não só para os positivos, é como o cérebro falou, poxa, que legal, alguém está me vendo aqui, porque isso é um fato. Nós temos os nossos defeitos. Nem que for para me bater. Exatamente. Nem que for para me socar a cara, mas alguém está me vendo. Exatamente. A partir disso é muito interessante de ver como alguns posicionamentos começam a aparecer. E a partir desse posicionamento eu tenho clareza dos princípios, dos meus valores, das virtudes que eu tenho, das virtudes que eu quero trabalhar, elas aparecem nesse tipo de acesso. Pois senão é como se a gente tivesse uma doença
né? E eu nunca vou no médico para saber se eu tenho. Então não tem como tratar o que eu não sei que eu tenho, né? A partir do momento que existe clareza, o médico faz lá todo um exame, tem um diagnóstico. Aí você tem um diagnóstico. Por pior que seja, você vai saber. E você sabe que você pode tratar. Aí também fica uma escolha, né? Mesmo um doente, uma pessoa com câncer, ela pode escolher ser ou não tratada, né? Mesmo caso. Tá? Tem gente que de fato encontra uma certa barreira a hora que encontra esses aspectos, né? Mas tem todo um manejo na condução disso para que ela entenda que esse processo de aceitação é ele que vai te trazer essa liberdade emocional, sabe? Porque o cérebro ele não vai mudar pela força, né? Ele muda muito mais pela compreensão, ele muda muito mais por um acesso de acolhimento. Eu falo que isso é ouro, né? O acolhimento é ouro. Então, posicionamento e acolhimento é o que vai trazer transformação. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Olha, hoje nós estamos aí vendo forças, possibilidades de nos ajudar dentro da religião católica, né? Nós falamos muito da ascese, falamos muito da questão de nós renunciarmos muitas coisas, né? E, em relação aos 7 pecados capitais. E eu acredito que, pelo que eu estou ouvindo hoje, nós podemos também ter como auxílio a ciência. A ciência pode nos ajudar nessa caminhada. Então, fazendo uma pergunta, e com certeza muitos que estão nos acompanhando, nos ouvindo agora, é possível mudar um hábito? E quanto tempo, que eu já vi muito essas questões, não, demora 21 dias para mudar um hábito, enfim. Como que se pode reprogramar esses padrões de comportamento? Vamos lá. Padre, quando você fala, né, da ciência e da religião, só um adendo aqui que eu gosto muito de fazer sempre, faço questão disso. Eu gosto muito de falar que quem dobrou meu joelho, primeiro foi meu relacionamento, minha esposa sempre católica, e, poxa, ela ia na igreja, falava que queria levar o nosso filho, falei, não, tudo bem, pode levar, eu não era tão envolvido. Aí, um momento, eu falei, poxa, minha esposa, né, vamos lá acompanhar, e comecei a conhecer um pouco mais da religião católica, e hoje estamos lá, né. Mas a neurociência, ela terminou de dobrar meu joelho. O que eu achei fantástico é verificar algumas coisas que eu estava vendo ali, estudando, né, que a neurociência, na verdade, ela está jogando luz a um conhecimento que é milenar. E está lá, descrito na Bíblia. Grande parte desse conhecimento que hoje a gente está conhecendo um pouco através da ciência, né? Então, quando a gente fala de transformação de hábitos, eu penso muito nessa renúncia mesmo, né? Porque alguns hábitos que a gente tem dificuldade, a gente tem que, em algum momento, nem que seja um sofrimento breve, mas a gente vai ter dificuldade, né? Porque a relação de dopamina está muito forte com aquilo, tá? Mas dentro da neurociência, o que a gente consegue trazer para acelerar esse processo? Então, quando você me pergunta assim, como que funciona esse negócio de 21 dias? 21 dias, padre, para a maioria dos comportamentos não é suficiente, tá? Para ter uma automatização. Então, o que gera confusão na compreensão é assim, a gente tem o hábito, que é algo que eu faço habitualmente. Esse hábito ele pode ser ou não automatizado, né? Então, a grande confusão é essa. Eu queria, de modo automático, levantar da minha cama, me arrumar e estar na academia treinando e depois fazer uma dieta certinho, sem pensar nisso. Comportamentos complexos como esse, que envolvem outros comportamentos, dificilmente a gente vai automatizar. Tá? A gente vai ter mais facilidade à medida que a gente vai repetindo isso, porque esse padrão de redes neurais ele vai ficando cada vez mais forte e aquilo fica mais natural. Tá? Agora, por exemplo,
em 18 dias, é o que a literatura traz para a gente, eu consigo aumentar a ingestão de água. Eu tenho um propósito de aumentar 1 copo de água aqui no meu dia a dia, ou 1 litro, que seja. Né? Isso é mais fácil de automatizar. Agora, comportamentos complexos, a gente fala aí 50, 60 dias até quase 300 dias. Né? Então, depende muito da complexidade. Por exemplo, o exercício, por que ele é complexo? Não envolve só fazer o exercício. Então, muitas vezes, com a roupa que a gente está aqui, a gente não consegue treinar. Então, já envolve isso. Vou ter que ir para casa, trocar de roupa, me locomover para academia, treinar, dependendo do que eu tenho que fazer depois. Tem que tomar banho imediatamente, já trocar de roupa para ir para esse outro compromisso. Né? Então, tudo isso é percebido pelo cérebro como barreiras. Né? Então, a gente tem que ter força cognitiva para superar na fisiologia. A gente chama isso de fricção límbica, que é esse atrito que tem até eu iniciar um comportamento. Agora, como que eu consigo transformar meus hábitos? Primeiro, eu tenho que identificar, né, quais os hábitos que eu quero deixar, quais hábitos que eu quero incluir. Tá? E aí isso é muito parte lá do que eu desenvolvi no doutorado e também é da neurociência do afeto. Tá? A gente precisa entender, padre, a relação emocional que eu tenho com aquele comportamento. Né? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, exercício, a maioria das pessoas tem uma relação emocional negativa com o exercício, né? Porque envolve esforço, dor, tudo aquilo. Então eu ajudo essa pessoa a identificar o quanto daquele comportamento ele conseguiria gerir na vida dele sem mudar nada. Qual que é o problema? Usando exercício como exemplo. Vou começar a fazer exercício, agora vai, né? Normalmente as pessoas falam isso. Aí ele paga 1 ano de academia, porque ele está empolgado, porque ele viu um amigo que começou e teve resultado, a academia é nova, o pezinho é colorido, e ele vai nessa. Ele normalmente paga com aquilo que o senhor falou, né? Passa o cartão, que também ele não sente, né? Deixa lá em 12 vezes, né? Ele lembra a hora que desconta, ele fala, nossa, é mesmo, eu estou matriculado em uma academia. É bem por aí. Só que o que acontece? Quando ele sai dessa... Porque quando a gente está empolgado, a gente está em uma formatação neural que ela é diferente do nosso normal. O cérebro está funcionando de um jeito diferente, ele está empolgado. Né? Só que o que acontece com a empolgação? Tanto alegria quanto tristeza é gasto energético para o cérebro. Ele vai trabalhar para voltar ao teu normal. E quando você volta ao seu normal, a tua percepção também volta. Então quando a gente está muito feliz ou muito triste, a nossa percepção está alterada. Então quando eu estou empolgado, eu fui numa palestra motivacional, falo, nossa, agora minha vida vai mudar. E aí segunda-feira ele acorda sendo o mesmo que ele sempre foi, e ele fala, poxa, mas o que aconteceu? Ele voltou ao normal, né? Então eu quero que esse meu cliente, ele entenda, dentro da rotina corrida dele, o tanto que ele odeia o exercício, daquele jeito que ele está. Se fosse para ele adotar esse comportamento de domingo a domingo, e ele não pudesse desistir, com quanto ele conseguiria se comprometer. E aí eu tenho casos de pessoas que falam, não, no máximo 10 segundos. Foi um caso desse, né, mais drástico, mas é uma percepção que a pessoa tem. Então eu perguntei para ele se ele tinha 10 minutos, ele falou que não tinha. Não discuti com a percepção dele. Você tem 5 minutos? Ele falou, não tenho. Eu falei, poxa, vamos apelar, né? Eu falei, você tem 10 segundos? Ele falou, 10 segundos eu tenho, mas para que vai servir? Aí entra o social. Socialmente aceito, a gente entende que eu vou treinar para reduzir gordura, aumentar a massa muscular, melhorar a saúde cardiovascular, cardiorrespiratória. Falei, não quero trabalhar o físico, quero trabalhar a relação neural que você tem com esse comportamento. Padre, 3º dia, ele me mandou mensagem perguntando se ele podia fazer mais alguma coisa. Então a percepção dele ali começou a mudar. Como eu falei, o cérebro ele é tão treinável quanto qualquer músculo do corpo. Só que a gente tem que entender como que a gente faz essa adaptação, qual que é o peso inicial. E eu uso esse termo mesmo, carga cognitiva. Então se a pessoa começa do jeito que ela sempre começou, a chance é ela desistir do jeito que ela sempre desistiu. Né? Então ela começou, imagina que você está chegando sedentário, numa academia, e aí eu pergunto, padre, qual que é o seu objetivo aqui dentro? Você vai apontar para um rapaz lá, bem de saúde, né? Um físico esteticamente agradável, você fala assim, eu quero o resultado daquele rapaz que está ali. Está ali há 15 anos treinando. Vai adiantar eu pegar o peso que ele está treinando e pedir para você fazer? É isso, o cognitivo é a mesma coisa. Então a gente quer começar o treino do jeito que a gente aprendeu. Tem que ir todo dia, 1 hora, 1h30, e a gente espera sempre essa empolgação. Então na empolgação a gente tem muito pouca chance de mudar.
Tá? Agora, quando a gente entende qual que é a carga cognitiva, para a gente ir construindo essa relação com o comportamento, a chance é muito maior. Isso vai funcionar para vícios de substâncias mesmo, como cocaína, tabaco, tá? Como já atendi alguns clientes nesse sentido também. Tá? E o senhor aplica um protocolo, né, para que esse treinamento cerebral aconteça. Perfeito. Como é esse protocolo e quais os benefícios desse protocolo? Bom, vamos lá. Tem muitas coisas dentro desse protocolo. Primeiro eu faço uma avaliação para entender como que está a relação de recompensa no cérebro daquele indivíduo, tá? Com alguns comportamentos básicos. Então, se ele está com dificuldade, por exemplo, está comendo muito açúcar, tomando refrigerante, bebida alcoólica, está com muito tempo de tela, eu já sei que essa relação da dopamina ela já está alterada, tá? Então, a gente tem um caminho ali. Depois dessa avaliação, eu uso um outro dispositivo, que ele é padrão ouro, para avaliar a alteração emocional em seres humanos. É um dos dispositivos utilizados em detector de mentiras, tá? Mas eu não avalio, eu não uso para isso. Eu coloco o cliente num contexto onde a atividade simpática dele, que é relacionada a essa alteração emocional, tanto positiva quanto negativa, essa atividade ela tem que reduzir naquele contexto, né? Mas muitas vezes eu olho para o dispositivo e está tudo bagunçado, subindo. Isso quer dizer que o ambiente interno, independente do que está acontecendo fora, ele já está alterado. Então ele está gerando ali picos de cortisol, picos de adrenalina. Então a partir dessas duas avaliações iniciais eu já tenho uma ideia de como está aquele organismo para a gente fazer um trabalho. E aí, a partir dessa compreensão, eu utilizo a eletroestimulação, como eu expliquei no começo, que é o ETCC. Eu utilizo também o biofeedback. Esse mesmo dispositivo que avalia o estresse, ele tem esse mecanismo de biofeedback. A pessoa está olhando para um vídeo. Toda vez que aumentar a ativação simpática dela, que a gente pode traduzir como estresse, vai travar o vídeo. Toda vez que reduz, o vídeo continua passando normalmente. E o organismo, ele começa a se autorregular. Sem esforço, a pessoa só precisa olhar para a tela. Porque daí ele entende que é toda vez que ele aumenta o cortisol e a adrenalina que trava o vídeo, né? E o neurofeedback também, que eu faço com o eletroencefalograma. No neurofeedback, a pessoa ela controla um jogo com as ondas cerebrais. E aí a gente tem lá as ondas que a gente quer treinar. Quando é foco e concentração, ela vai conseguir o objetivo dela naquele jogo. Quando ela conseguir manter o foco concentrado, por exemplo, também por mecanismo de recompensa, o cérebro entende que é uma vantagem para ele manter aquela formatação cerebral. E aí ao longo do tempo esse cérebro vai se fortalecendo. Isso vai refletir em vários sintomas, né? Até na tomada de decisão, inclusive. Já foi o dispositivo mais utilizado para o TDAH. Hoje a gente sabe que a estimulação ela é mais eficaz, os dois juntos ainda melhor, tá? Também gosto de usar protocolos de neurosuplementação, tá? São vitaminas, minerais que ajudam a reduzir a neuroinflamação. Hoje a gente sabe que a neuroinflamação está presente em sintomas de autismo, TDAH, ansiedade, estresse, até mesmo Parkinson e Alzheimer. Então é uma abordagem que eu gosto muito de utilizar com os clientes, tudo para acelerar esse processo, para melhorar. Porque às vezes, padre, a pessoa, aquilo que eu falei no começo, eu sei de tudo que eu preciso mudar, e aí me gera um desconforto muito grande, eu saber, tentar e não conseguir, né? Mas a gente não está atuando na base, né? Se eu olho para essa base fisiológica, eu melhoro o funcionamento dela, as minhas percepções também vão melhorar. E com base nessas percepções, eu começo a ver mais possibilidades. Que nem esse cliente dos 10 segundos, que de repente ele queria fazer mais. Ninguém mandou ele fazer, surgiu dele, foi interno esse processo. Basicamente é isso. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Hoje, então, o nosso entrevistado, o Dr. Luiz Dib, ele está falando aqui sobre o tema neurociência e propósito, como fortalecer o cérebro e transformar hábitos. Nós estamos aqui ouvindo tudo isso, não é uma tarefa simples, mas absolutamente necessária. Agora, Dr. Luiz, falando um pouquinho de espiritualidade. Como que a espiritualidade ela pode se revelar como uma aliada nessa saúde mental, nesse nosso desempenho? A espiritualidade pode ajudar nesse sentido? Eu não vejo como separar uma coisa da outra, tá, padre? Ainda tem algumas pessoas que insistem nessa dualidade, né, de ciência, espiritualidade. Eu não consigo ver a separação, essa que é a verdade. Eu entendo o cérebro como uma manifestação física de Deus na nossa vida, é a maneira que ele encontrou de estar fisicamente onipresente, né, na nossa atuação. Então, para você ter ideia, o ato de orar, por exemplo, é um dos comportamentos que mais ativam o córtex pré-frontal, que é a sede da nossa personalidade, a sede da nossa tomada de decisão. É aqui que está o nosso controle emocional, né? O córtex pré-frontal, essa região mais evoluída do nosso cérebro. Então, só por aí, o ato de ajoelhar, ele tem ainda mais impacto. Olha que interessante. O ajoelhar para orar. Né? Isso já foi visto em estudos de ressonância magnética funcional. E quando a gente faz essa conexão com algo que transcende, né? Que daí a gente sai desse aspecto físico, o cérebro também tende a responder muito bem. Tá? Então a gente tem casos de remissão espontânea de câncer, por exemplo. Um câncer de estágio 4, onde o estágio 5 a pessoa vai morrer ali em alguns momentos, em alguns máximo dias. Estágio 4 já é uma coisa que é muito difícil de ver reversão por tratamento convencional qualquer. Mas a gente percebe, para muitos casos, a remissão completa, espontânea. E tem um estudo, está até compilado em um livro, vou pecar agora, não vou me lembrar o nome da autora. Ela reuniu 1.500 casos de remissão espontânea de câncer estágio 4. E ela foi procurar ver se tinha, o que tinha de relação nessa remissão. E a única relação mais forte que ela encontrou foi justamente essa busca pela espiritualidade ou por um algo além do que a gente conhece aqui do material e dieta. Essas alterações ela encontrou como relação nas pessoas que tiveram essa remissão. Então, muito a gente ainda não consegue explicar, né? Mas eu gosto muito de falar sobre o placebo e sobre o nocebo, né? O placebo, muito interessante, que eu tive que estudar bastante ensaios clínicos da área da farmacologia para o doutorado, porque eu tinha grupos, né, para fazer ali os protocolos, para ver diferença e tal. Então, normalmente, a gente vai lá, eu entrego o medicamento para um grupo e a farinha para outro grupo, né? Ninguém sabe o que está tomando. Primeira coisa que eu vou ver é se teve diferença significativa. Né? Se não teve diferença significativa, é porque essa melhora que teve ali foi ao acaso, não foi da substância. Quando a gente vê que teve diferença significativa, eu sei que não é ao acaso. Aquela substância química ali, no caso, está gerando um efeito que é acima do placebo. Ok. Depois a pessoa vê lá a magnitude de efeito, o quanto aquilo está ajudando. Ótimo. Só que o dado mais interessante para mim foi ver que, em média, 85% das pessoas que tomavam a farinha tinham o mesmo resultado das pessoas que não tomavam. Então, para o cérebro humano, quando você tem fé, quando você acredita fundamentalmente naquilo, existem alterações fisiológicas a ponto da gente mensurar isso, né? A melhora daquela condição clínica. A gente falou aqui de câncer, estágio 4, que é uma das coisas mais agressivas que tem, né? E o nocebo é quando eu acredito que algo que não necessariamente me faça mal, mas se eu acredito que vai me fazer mal, vai fazer. Então, se eu vender a ideia para alguém, padre, de que essa água que está aqui, que ela já tomou, está contaminada, essa pessoa passa a apresentar sintomas, se eu tiver uma eloquência nisso, né? Tem um estudo muito interessante, clássico da neurociência, que eles colocaram na ressonância funcional, que é uma técnica onde eu vejo o cérebro funcionando em tempo real, os enólogos, né, os especialistas em vinho e tudo mais. E aí vinha por um caninho, ele tomava o vinho, e aí o pesquisador contava a história daquele vinho. Ó, se é um vinho americano, a garrafa de $20, né, a uva tal, aquela coisa toda. O máximo que eu sei de vinho é que ele é uva, né? Esse conhecimento de barril, eu não entendo nada. Mas o pessoal lá entendia.
E eles falavam da experiência deles. Aí depois vinha a água para limpar o paladar, porque isso é necessário. E depois vinha um outro vinho. E era contada a história do vinho. Falou, ó, esse é um vinho francês, a garrafa de $80. Esse vinho é produzido a cada 2 anos, porque essa uva precisa de uma incidência muito específica de luz do sol e tudo mais. Nos outros anos é utilizada para outros fins, e contou a história. Qual vinho você preferiu? 100% deles falaram que era o vinho francês. Era o mesmo vinho. Só que o interessante é observar na tela lá do computador a experiência do prazer muito maior de fato para o vinho francês. Isso quer dizer que o cérebro ele é capaz de criar sabor, percepção, tons ali, né, de acordo com a história que ele ouviu. Então a espiritualidade, a fé, ela tem esse poder, ela é real. Então quando a gente fala, mas eu tenho dificuldade de acreditar em algo que eu não vejo, hoje a gente vê. Numa ressonância funcional você vê o que o cérebro é capaz de fazer quando a gente faz esse acesso com o transcendental. Que bom. No caso, Dr. Luiz, como que o senhor acredita que a neurociência pode contribuir com a educação? Como ajudar aí os pais que hoje estão com esses filhos presos nas telas, não é? E como que a neurociência pode ajudar esses pais, esses filhos, enfim, esses adolescentes? Hoje a criança já nasce grudada na tela, né? Perfeito. Padre, olha só, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é quebrar alguns paradigmas, né? Falar, eu sempre fui educado desse jeito, deu certo, vou continuar assim. Primeira coisa, a gente confunde muito a autoridade com o autoritarismo. Isso é uma coisa. Isso pode levar para comportamentos mais violentos do pai ou da mãe. E aí a gente entende que a criança ela deve funcionar como um mini adulto. Não vai, tá? Então, sim, sobre o cérebro da criança. O córtex pré-frontal, ele vai terminar o desenvolvimento dele por volta dos 18 aos 25 anos. E o córtex pré-frontal, ele é a sede das nossas funções executivas. Entre elas, o controle inibitório. Então muitas vezes a criança ela tem o impulso de fazer alguma coisa, a gente fala não faz, demora para a criança processar e ela vai lá e faz. A leitura que a gente faz é que ele foi desobediente, ele merece um castigo por isso. A criança fica perdida nesse momento, principalmente quando ela recebe o castigo, porque a concatenação que o inconsciente fala, viu, mas eu não sou capaz de fazer isso que ele fez e mesmo assim eu estou sendo punido. Então isso vai norteando o comportamento, pode nortear o comportamento de modo mais agressivo. Então muitas vezes a gente conquista o comportamento da criança pela ameaça, pela violência, né? Quando esse cérebro ele aprende muito mais por emoção, por emocionalidade. Então por isso que eu falei, eu volto a falar disso. O acolhimento é fundamental. Então quando a criança apresenta um comportamento que te desafia, que você não gosta, que você não espera dela, a primeira coisa é entender por que aquele comportamento está sendo extraído. Né? E a gente, como educador, como pai, o que a gente tem que entender? Como que eu extraio o melhor? Porque a criança ela já vem com uma personalidade de fábrica, tá? Nós não somos uma folha em branco, como o John Locke falava, né? Que são as experiências a partir do nascimento que vão construir a personalidade. Isso a gente já sabe que não é. 30% a 60%, tem uma discussão aí entre os autores, da nossa personalidade é definida geneticamente. Tá? O outro percentual, sim, das experiências ali desde o momento da concepção. Então isso já determina muito a maneira como aquela criança vai se comportar. Então a gente nunca vai errar quando a gente acolher. O que gera desconforto? Muitas vezes esse acolhimento faz parecer que a gente está sendo fraco ou submisso ao filho. Só que a gente precisa dessa compreensão que vai além daquilo que a gente está vendo. Né? Vou te dar um exemplo. Meu menino chegou esses dias reclamando muito e falando que agora ele ia fazer tudo do jeito dele, que o quarto dele era dele, que ele que mandava. E, poxa, ele estava com um comportamento disruptivo ali, incomodando e tal. E aí a gente entendeu que ele estava na casa de um amigo e o amigo falava assim, você está na minha casa, você vai fazer tudo o que eu quero, você vai fazer do meu jeito. E ele gosta muito de brincar ali com o amigo, ele ficou. Então, o que ele tolerou ali, quando você chega num lugar onde você sente que o seu inconsciente faz isso, tá? Não é ali, sabe aquela briga de marido e mulher, que daí a esposa fala tudo e o marido fala tudo? É porque o inconsciente sabe que ali vai ter perdão.
né? É mais fácil da pessoa aceitar. Então, a hora que ele vai para esse ambiente de acolhimento, ele extravasa tudo que ele não conseguiu fazer lá, pelo ambiente social que ele estava e tudo mais. E ali, justamente nesse momento onde ele entende que ele pode fazer aquilo, ele recebe ainda mais repreensão. Então, primeiro é entender por que veio esse comportamento. A hora que a gente entende, trabalhar isso. A criança ela não vai entender de modo muito lógico tudo aquilo que você está explicando, mas na base da emocionalidade, a hora que você traz ela para uma emocionalidade mais positiva, ele vai aceitar muito mais um outro comportamento. E aí, padre, para ajudar a criança, a gente precisa cuidar de comportamentos básicos. Sono, alimentação, a rotina é fundamental. Isso traz muita segurança, não só para a criança, para adulto também, né? Ele saber que sempre vai ser daquele jeito. Ele pode até reclamar, mas é muito mais fácil para ele reproduzir aquele comportamento de modo natural. Então, eu costumo dizer, aí eu estou parafraseando a Carla Tiepo, uma outra neurocientista, que na infância, principalmente até os 6 anos, a emocionalidade bem utilizada, a gente está construindo o palco que aquele adulto vai andar na vida adulta, né? Esse palco pode ser de tábuas muito bem construídas, bem consolidadas, ou de tábuas quebradas. E é por isso que hoje a gente entende muitas pessoas que não se conhecem, padre. O problema não é a depressão, não é a ansiedade, o problema é a falta de conhecimento. Ela foi adotando personagens. Pô, meu pai sempre reclama disso, então eu vou ficar quietinho aqui em relação a isso. Eu não vou ser quem eu sou, porque parece que está incomodando aquilo que eu falei do acolhimento, tá? Então, se a gente quer ajudar nossas crianças, não tem como fugir. A gente tem que entender como funciona o cérebro da criança. É diferente do nosso funcionamento, tá? E a gente consegue os melhores comportamentos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a literatura, a gente tem um peso grande de literatura hoje. A gente tem sim que colocar a criança dentro das virtudes de ordem, de respeito e tudo mais. Mas a gente convencer pela emocionalidade. Tem um caso que eu sempre conto, isso gera muitas discussões. Meu filho estava brincando com os dinossaurinhos dele, ele tinha 2, tinha acabado de fazer 3. E aí eu fui testar essas teorias todas, né? A casa funciona como um laboratório comportamental muitas vezes. E aí eu falei, filho, vamos tomar banho? Ele falou, não, pai. Eu falei, é isso que eu espero de você, né? Porque se o cérebro dele está contemplado com aquela brincadeira, tem dopamina, serotonina, ocitocina, tá maravilhoso aquilo. E aí você vem e gera ruptura naquele funcionamento. É esperado, ninguém gosta de ser interrompido. Se chegar alguém batendo na porta aqui, vai incomodar. E aí eu dei uma volta, voltei, sentei com ele, comecei a brincar junto com ele. Então, ó, presença e conexão com o filho. Presença e conexão. E aí perguntei, falei para ele me contar aquela história, ele falou dos dinos ferozes e tal. Falei, filho, você não me empresta 2? Ele falou, por quê? Ele falou, eu quero levar num lugar que vai ter uma tempestade, eles vão ficar muito mais ferozes. Ele pegou tudo e perguntou onde era. Eu falei, vamos lá. Aí coloquei ele no banho. Qual que é a estratégia? Eu só vou ter que convencer ele pela brincadeira. Ele foi pro banho, que é um comportamento que a gente quer construir, com a emocionalidade positiva. Não foi na briga, não foi na ameaça, não foi no castigo. Chegou lá, aí a gente constrói o valor dele estar ali no tempo certo. Falei, filho, parabéns, que bacana que você está aqui agora. Porque o tempo do banho, que era pequenininho, se você demora, ele fica grande e o tempo da brincadeira com o papai diminui. Então, agora o banho ficou aqui, eu nunca esqueço, falou, pai, agora para brincar tá desse tamanho o tempo? É isso. Então, não adianta, a gente tem que ter essa ludicidade, porque tem algumas pessoas que não concordam, eu respeito, mas é assim que o cérebro funciona. A gente não tem como mudar. Então, assim, não adianta reclamar com a teoria, e essa teoria a gente viu ser atestada na prática. A gente vai ter que reclamar com quem? Com a criação. Então, assim, poxa, não dá. Então, aceita que é assim que funciona. Aceita que dói menos. Entende o dispositivo. Eu falo que o cérebro é um dispositivo. A gente está melhorando o manual dele, a gente está acessando mais esse manual. E quando a gente usa da maneira correta, é impressionante como o comportamento flui, né? A questão do sono mesmo. Um período que o Benjamin, o nome do meu filho de 6, minha esposa Thalita, uma pessoa fantástica aí, está acompanhando. Nem sempre a gente concorda e tem todo esse processo, né? E minha filha, a Ceci, que vai fazer 1 aninho agora, a gente tenta o máximo possível
entender esse funcionamento e ofertar isso para eles, né? E não é fácil. Eu tô falando isso, padre, porque às vezes a gente fala, ele neurocientista, ele deve conduzir como um maestro. Não, é difícil, não é fácil mesmo. E você compreender isso, e você ver um comportamento dele que te agride, porque você tem o seu histórico ali, e você controlar, não é fácil, mas existe caminho, tá? Ele estava apresentando um comportamento muito disruptivo, uma semana inteira daquele jeito, e a minha esposa veio e falou assim, viu, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, né, não tá dando. Falei, deixa eu tentar um negócio aqui. Consegui sair lá, que ele estava brincando com os amigos ali, consegui trazer ele 2 horas antes, consegui conduzir o processo do banho e tal. 2 horas antes ele estava na cama. No outro dia já acordou diferente. Então não precisou ter uma conversa, sentar ele e explicar logicamente. Isso é muito difícil para o cérebro da criança entender pela lógica porque que ele tem que obedecer aquilo. Vai tomar banho agora, porque senão a gente atrasa. Ele até atrasa, mas quimicamente ele não está tendo uma comunicação ali que favorece, ele não entende. Então assim, mudou um aspecto. O sono aumentou 2 horas. Era outra criança no outro dia. Então, observar comportamentos básicos. Se a sua casa não tem uma rotina mínima, a gente sabe, gente, ninguém é perfeito ali. É muito difícil, né? Então, não é isso que eu estou falando, nem exigindo. Quem sou eu? Mas, assim, minimamente, colocar uma rotina que no começo pode parecer difícil, mas depois a fluidez daquilo é muito melhor. E aí você vai se surpreender quando você pede, filhão, vamos lá se arrumar então, pra gente não atrasar na escola e tal. De repente a pessoa simplesmente foi fazer, né? Antes tinha todo um processo, uma briga, que às vezes acontece ainda, porque não dormiu bem, tá? Então avaliar isso, a parte fisiológica, padre, é muito importante para o comportamento que a gente vai estar colhendo dali. Então se o sono não foi bem cuidado, a alimentação não está bem cuidada, vai apresentar algum sintoma de mau comportamento, ou ansiedade, ou estresse, ou depressão, tá? Por conta desses comportamentos básicos. O nosso bate-papo hoje, ele passou muito rápido, os temas são complexos, mas ao mesmo tempo nós vemos luz no fim do túnel, né? Isso é muito importante, essa esperança. O Criador que tudo fez, ele devagar vai deixando nós descobrirmos esse manual, né, página a página. Então isso é muito interessante. Gostaria que o senhor deixasse um recado para aqueles que estão vivendo essas situações aí, estão travados pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, não conseguem emagrecer, não conseguem manter uma rotina de oração, enfim. O que o senhor diria para esse pessoal que está nos acompanhando, nos ouvindo? Perfeito. Padre, eu não vou deixar uma frase motivacional, tá? Mas eu vou deixar algo muito prático, tá? Sintomas emocionais, esses que estão aí te dificultando tanto, eles são fruto de algo químico que está aqui, está presente, tá? Então o trauma, por exemplo, não é algo místico que está rodando aí esperando a chance de te atrapalhar na vida, tá? Tem uma rede neural que está gerando uma neuroquímica que não está te favorecendo. Se você minimamente melhorar o teu sono, melhorar a tua relação com a atividade física, melhorar a relação com outras pessoas, tá? A sociabilidade é muito importante. Melhorar, utilizar mais exercícios cognitivos, novos aprendizados, né? E melhorar minimamente a sua dieta. Esses 5 componentes. Você já vai ver uma melhora no teu estado emocional, sem você necessariamente precisar de uma terapia, de uma medicação. Eventualmente pode ser que precise, né? Porque o cérebro às vezes está numa rigidez de plasticidade. Mas sono, exercício cognitivo, socialização e dieta. Procura melhorar minimamente isso. E aí você vai ver o resultado, porque você vai estar melhorando o estado fisiológico, né? Então, muitas pessoas, padres, se vêem presas e colocam isso como uma maldição ou como uma má sorte, alguma coisa nesse sentido. Mas é olhar para o mínimo, para esse mínimo. Se você conseguir melhorar minimamente esses aspectos, eu atesto para você que você vai ver melhora na tua vida. Que bom. Hoje tivemos a graça aí de conversar com o Dr. Luiz Dib. Que bom que você nos acompanhou, aprendeu hoje um pouco mais. Dr. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua contribuição. E agora você depois pode acompanhar aí o endereço do Instagram do Dr. Luiz Dib para poder acompanhá-lo também nas redes sociais, aprender mais. E nos vemos no próximo Conexão Alvorada.
Deus te abençoe. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.